Shalom, 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 meus queridos irmãos e amigos. Estamos de volta com as nossas aulas aqui pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, falando de Lajinha, Minas Gerais, Zona da Mata Mineira, Sul Capixaba. Estamos tratando e trabalhando o curso básico de teologia. Nós estamos no livro 3. Eu sou o professor Gilmar Sateneri, que era Kaiser, sou professor de Geografia, Sociologia aqui do estado de Minas Gerais. Estamos aqui no Centro de Cultura desde 92, ensinando teologia, Bíblia, né? Estamos trabalhando o livro 3, que trata de religiões comparada a 3. Esse livro 3, ele é dos 6 livros do curso básico, ele é o terceiro livro. Ele vai tratar das religiões comparadas a 3. E vamos estudar duas religiões aqui nesse livro, mormonismo, e depois estudaremos também a religião chamada Espiritismo. Nessa primeira aula que nós temos pela frente, nós iremos apresentar a biografia de Joseph Smith Jr., que foi o fundador, o criador, né, das religiões do mormonismo. Então, quem foi Joseph Smith Jr.? Ele foi uma pessoa, filho de Joseph Smith, né, eu chamo já que o nome dele é Júnior, então os pais deles, um chama Joseph Smith, que é o pai, e a mãe dele, Lucy Mark Smith. Esse pessoal era um casal de fazendeiros migrantes. Ele tinha 10 irmãos e irmãs. E ele nasceu na cidade de Sharon, que fica em Vermont, o estado de Vermont, e veio a falecer depois ele nasceu em 23 de dezembro de 1805 e faleceu em 27 de junho de 1844. A história dele é a história inicial do mormonismo, né? Porque vai contar nessa biografia como tudo aconteceu. Então vamos fazer aqui uma apanhada da biografia dele. Já vimos que ele tinha filhos desse casal, Joseph Smith e Lucy Mark, fazendeiros. Eles moravam lá em Sharon, no estado de Vermont, estado americano. A família numerosa tinha 10 irmãos e irmãs. A infância dele foi nas fazendas, primeiro em Vermont, depois em Nova York, depois em New Hampshire, e família pobre, e somente alguns de seus membros eram alfabetizados. Entre 1816 e 1817, mais ou menos de 11, 12 anos, eles mudaram para o oeste, né? Saíram daqui da costa leste e foram para o oeste, para o lado de Nova York, para a vila de Palmyra. Nesse tempo aconteceu nos Estados Unidos alguns avivamentos, assim, chamado Grande Despertar, e a família dele andou frequentando a igreja presbiteriana e metodista, onde estudava a Bíblia. E ali na zona rural de Palmyra, ele então, com esses movimentos evangélicos que tinha por ali, ele teve o desejo de saber qual seria a religião certa, correta, né? E ele leu na Bíblia que podia pedir a Deus sabedoria, que lhe seria dada, Tiago 1, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. Então ele decidiu então ir na área, no bosque ali, e perguntar a Deus. E com 15 anos, na primavera de 1820, ele ali orou a Deus pedindo para saber qual seria então a verdadeira igreja, qual estaria certa. Então disse ele que teve uma visão, viu duas personagens, né, que seria um dizendo que era Deus e outro era Jesus, e falou a eles que esse é o meu filho amado, você pode ouvi-lo, e a ordem era não frequentar nenhuma daquelas igrejas, porque elas estavam se distanciando de Deus. Em 1823, já com seus 18 anos, ele foi visitado por um tal chamado mensageiro celestial chamado Moroni, que o guiou a um monte onde mostrou a ele placas de ouro que continha a história de uma antiga civilização vinda de Jerusalém, que teria se estabelecido nas Américas, mais ou menos no ano 600, mais ou menos, antes de Cristo, né? E ele então teve autorização depois de 2 anos para retirar as placas daquele lugar e traduzir, né, aquela língua que chamava, uma língua egípcia antiga, traduzir e com auxílio de Urim e Tumim. Então, essa tradução originaria chamado Livro dos Mormons, que é um dos 4 principais livros que tem essa igreja, né? Além da Bíblia, tem o Livro dos Mormons e mais 2 outros livros, que falaremos depois. Com 22 anos, então, em outubro de 27, ele e a mulher dele mudaram-se, então, para uma outra região de Pensilvânia. E em 6 de abril de 1830, ele e alguns membros, mais 5 pessoas, fundaram, então, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aí começaram as perseguições.
Todos os membros liderados por Joseph e outros líderes mudaram para Nova York. E o primeiro templo foi estabelecido em Kirtland, em Ohio, em 1836. Ele já tinha então 31 anos de idade. E as perseguições continuaram, eles foram mudando de lugar para outro lugar, e acabaram passando por Missouri, Illinois, e com 31 anos ele estava já em Ohio, né, onde fizeram o primeiro templo. Depois, com 34 anos, ele já está lá, fundando uma cidade lá em Illinois, chamada Nauvoo. E ali, então, naquele tempo que ele teve ali, ele implementou a revelação que ele tinha recebido, a lei da consagração, onde os membros tinham que fazer dispor dos bens para o líder local, e dessa maneira aí havia uma administração centralizada, e eles progrediram bastante. Foram para Ohio depois, ele começou a tradução da Bíblia, em 1831, usando o termo da King James, né, Version, e teria concluído em 1833, por isso também a Bíblia é um dos livros chamados inspirados pelos Mormons, junto com o livro do Mormon. E a igreja crescia muito. Em 1935 já havia 15 congregações, em 1835, já ele então tinha seus 30 anos, né, que ele nasceu em 1805, e nos arredores de Kirtland. Depois ele mandou um missionário para a Inglaterra, chamado Oliver Condery, e em 1831 começaram a procurar um lugar para instalar a chamada cidade de Sião, procurar um local que pudesse instalar a nova Sião, a cidade centralizadora, onde seria a capital dos Mormons. Visitou Missouri em 1832 e depois começaram as perseguições contra ele. Em certa ocasião, eles agrediram ele ferozmente e foram cobertos de piche e penas de aves. Depois foram para o condado de Jackson e muitos ataques contra a igreja dele começou a acontecer em 1833. Foram expulsos então daquele local, voltaram para Missouri e tentando criar o tal acampamento de Sião, ou a cidade de Sião. E Joseph organiza todas as revelações em um livro da Escritura, hoje conhecido como Doutrina e Convênios. Então tem o livro dos Mormons, tem a Bíblia, e tem esse chamado Doutrinas e Convênios. Depois de traduzir um papiro antigo encontrado por ele e seu irmão Hirum, que mais tarde seria publicado como Livro de Abraão. E os santos construíram o templo de Kirtland a grande custo, ele já tinha 31 anos de idade, e em 1869 teve a perseguição em Ohio, aumentaram as perseguições e eles foram expulsos para Missouri, perdendo a posse do templo que tinha acabado de construir com muito sacrifício. Lá em Missouri ficaram nesse condado de Jackson, fundaram uma cidade chamada Far West, e em 4 de julho produziu um discurso atacando os Mormons, e começou a haver dissidência. Alguns daqueles que estavam com ele no início começaram a tornar-se contra eles, e teve um massacre onde mataram 40 santos, chamado Massacre de Hall's Mill, e aconteceu contra a comunidade dos Mormons. Em 1838, então já está com os seus 33 anos, eles se renderam a uns soldados que tentaram invadir, né? Apareceram muitas rebeliões, e concordaram em perder suas propriedades, deixaram o estado e foi julgado na corte marcial, quase executado, mas um dos seus membros acabou conseguindo liberdade. Ficou 4 meses preso numa prisão chamada de Liberty, e depois eles viajaram até Illinois em busca de terras à venda, em Illinois, um outro estado. Em 1939, a caminho de uma prisão diferente após a audição do júri, eles foram liberados da pena. Depois vão viver em Nauvoo, onde no finalzinho ele vai ser preso e depois martirizado na prisão, né? Ali foi vivendo em Illinois, que enviou membros do qual eles criaram também um tipo de 12 apóstolos para missões na Europa. E o presidente, depois que resolveu candidatar a presidente dos Estados Unidos, e as perseguições continuaram, várias acusações infundadas. Joseph Smith e seus companheiros mais próximos acabaram presos. Em 1944, ele e seu irmão Hiram Smith foram levados para a prisão de Carthage, acusados injustamente de fraude. E no final dessa história aí, houve uma invasão lá naquela cadeia, e ele e seu irmão foram mortos. O irmão foi morto com um tiro no rosto, ele conseguiu pular uma janela, tomou um tiro, depois, quando caiu lá embaixo, ele estava vivo, e foi fuzilado. Então ele morreu em 1844. Então, nessa primavera de 1844 aconteceu isso aí. Eles foram mortos, e então vai se ter a continuação da presidência sobre alguns outros líderes
que são daqueles que eram do círculo de condução, que estavam próximos a Joseph Smith Jr. Vamos ficando por aqui com essa primeira aula, que é a biografia do fundador do mormonismo, Joseph Smith Jr. Fica na paz, tchau, tchau.